Salve nação tricolor! Bem-vindo ao canal Papo Tricolor. Iniciamos hoje nosso primeiro quadro, Bate-Papo Tricolor. Hoje vamos conversar, opinar, debater, falar sobre o nosso tricolor paulista. E para isso, temos alguns convidados. Rafa, beleza? Fala aí, galera do Papo Tricolor. Muito obrigado aí pelo convite, Kleber. É uma satisfação enorme aqui estar participando do canal. E para você que não conhece, se inscreva aí no Papo Tricolor, dá o seu like, seu joinha e apoie o canal. Estamos começando agora e espero que vocês curtam aí e curtam todo o que a gente tem para trazer aí de opinião como tricolor paulista. É isso aí. Conosco também vai ter o nosso parceiro e amigo Douglas. Bem-vindo, Douglas. Fala, rapaziada do canal, boa noite aí todo mundo que está nos acompanhando, que está nos seguindo. É como o Rafa já comentou aí, não deixe de dar o seu like, de se inscrever. Com certeza aí tem uma programação bem bacana aí para que todos possam interagir. E como o Kleber já comentou, né, acho que é um canal de torcedor, a gente vai dar aí nossas opiniões e acho que vai sair aí uns bate-papos bem bacana. Obrigado aí pelo convite, prazer participar com todos vocês. É isso aí. Para finalizar, nosso último parceiro que hoje vai opinar. Convidei três para iniciar bem. Panda. Salve, salve, galera. Salve, salve, rapaziada. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer falar do nosso tricolor paulista, nosso time querido e amado. Como a rapaziada falou, não se esqueçam de seguir o canal, se inscrevam. Vai vir muita coisa boa por aí, hein, gente? Fiquem ligados. Rapaziada, o recado está dado, hein? Se gostar desse vídeo, curte, comenta, compartilha com o pessoal. E o mais importante, se inscreva e ativa o sininho lá para você receber os próximos vídeos. Esse primeiro quadro, nós vamos dividir ele em três blocos. Teremos três temas para debater sobre o tricolor paulista. Vamos debater agora no primeiro bloco a situação atual do São Paulo. Vamos falar sobre o elenco, sobre a volta do Campeonato Paulista. E hoje, cada um desses meus amigos que estão aqui, que aceitou esse convite para participar desse primeiro quadro do Bate-Papo Tricolor, vai comentar um pouquinho. E aproveitando já o gancho, Rafa, vou iniciar com você. Sempre você. Você é o cara que está aí junto com os mais experientes, tem um pouquinho mais de conhecimento pelo tempo que pegou com o nosso tricolor. Tá difícil o momento nosso aí, anos sem ganhar um título. Eu estava muito crente, de verdade mesmo, que esse ano era o nosso ano para ganhar esse Paulista e virar essa draga que o nosso clube amado entrou. O que você acha do nosso elenco aí nesse retorno aí? O que você acha que pode mudar, que pode melhorar? O Diniz, né, que fez com que o time crescesse de produção aí nesse Paulistão, principalmente nessas últimas rodadas do Paulistão e da Libertadores. Mas o que você espera aí do tricolor no Paulista, desse retorno? Kleber, obrigado por ter iniciado aí comigo. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Bem, sim, do jeito que você falou, eu sou um pouco mais velho aí da turma, então eu vivi vários momentos bons do tricolor e estou vivendo momentos ruins, né? Ultimamente, nosso time não tem correspondido muito aí ao que é o São Paulo, né? Antigamente a gente tinha aquele slogan, né? Muito fácil torcer para São Paulo, né? Ser torcedor de São Paulo. Hoje em dia, a gente tem que provar, nesse exato momento, que a gente tem que provar que nós somos torcedores de verdade e nunca vamos deixar de apoiar o time, independente da fase que estamos. Mas, independente de qualquer coisa, o São Paulo, trazendo para a pergunta que você trouxe, você reparou que nos últimos anos, toda vez que o time dá aquela engrenada, sempre tem alguma coisa que faz a gente parar o nosso ritmo. Então, em 18, quando a gente estava liderando o brasileiro, chegou o momento acho que foi a Olimpíada, não, desculpa, foi a Copa, aí teve a parada da Copa, a gente voltou legal. Mas aí dava para discutir porque a gente tinha um elenco, a gente tinha um time, não tinha um elenco. Quando perdemos o Rojas lá, o time decaiu.
Em 19 tivemos a parada da Copa América também. O Cuca acho que teve 5 vitórias seguidas. Teve a parada da Copa América, quando voltou, ladeira abaixo, caída do Cuca, mudança de treinador, e quase não conseguimos classificar para a Libertadores. Esse ano foi mais cedo a coisa, né? Na hora que a gente fez o melhor jogo dos últimos, sei lá, dos últimos 6 meses, talvez, que foi o jogo contra a LDU, que o São Paulo representou, fez um baita jogo, não passamos susto, era para ter goleado, enfim, a gente fez 3 gols, mas dava para ter feito mais gols, e nesse exato momento teve a pandemia. Então, mais uma coisa que nos brecou de repente, alterar essa chavinha da melhora do time, né, da continuidade. Mas eu não quero trazer isso para uma superstição, entendeu? Toda vez acontece isso. Não. Eu acho que tudo dessa vida vem à base do trabalho e da competência, entendeu? Competência que nossos gestores, às vezes, não têm. E do trabalho que eu acredito que o Diniz vem batendo na tecla dele. No começo era difícil entender, mas eu acho que agora a coisa vai desenrolar um pouco mais. Ana, nós temos 3 hoje considerados, os 3 principais jogadores. Daniel Alves, cresceu muito esse ano. Nós temos o Igor Gomes, que se tornou uma peça fundamental na nossa equipe. O Pato, que voltou a marcar e voltou a ter aquela sensação de ser o Pato que passou pelo São Paulo, se eu não me engano, em 2014. O que você considera que os jogadores realmente vão voltar do jeito que estavam ou correm risco deles voltarem um pouco diferente dentro do nosso elenco aí nesse Paulistão? Kleber, eu acho que seria até natural os jogadores voltarem um pouco abaixo do nível. O nível que eles apresentaram na partida, justamente que o Rafa comentou, contra a LDU, que também, na minha opinião, foi uma das melhores partidas do São Paulo nos últimos tempos, principalmente a desse ano, né? Então, é até natural, sim, que eles voltem um pouco abaixo. Desses 3, para mim, o que se mais se destaca é o Igor Gomes, até mesmo a mais que o Daniel Alves, porque do Daniel Alves a gente já espera alguma coisa boa vindo dele. E então aquela, entre aspas, cobrança em cima do Daniel Alves, a partir do começo do ano está sendo correspondida, a gente sempre ficou naquela dúvida. Ele vai para lateral, fica no meio campo, mas eu acho que ele está correspondendo bem no meio campo, acertou, tá bacana, mas o Igor Gomes ele vem surpreendendo. Por ser um jogador que, na minha opinião, faz a bola correr, talvez ele volte um pouco acima do que os outros jogadores, que é um cara mais técnico, cadencia o jogo, e o Daniel Alves pode ajudar muito ele nisso. O meu medo é justamente o Pato. O Pato voltou muito bem desse ano, conseguiu recuperar, a autoestima voltou, tava tudo lá em cima, todo mundo acreditando, o Pato vai fazer mais gol, e aí, mais uma vez, a parada, vem esse banho de água gelada na gente, mas torcemos para que ele esteja treinando bem em casa e para que volte melhor ainda, né? Essa é a nossa torcida, né, rapaziada? Exatamente. Torcer para que esses caras realmente estejam treinando, né? Que voltem Levando a sério. sede de ganhar título, né? Douglas, na sua visão, você acha que a gente precisa de contratações para o elenco do São Paulo, para esse restante de temporada, principalmente o Paulista que volta agora e volta, depois de quase 100 dias parado, se eu não me engano, já praticamente, ou mais até eu já me perdi do tempo que a gente está parado aí. E você acha que tem que fazer alguma reposição? Você acha que o Miranda seria bom para vir, sendo que a zaga hoje está acertada, o Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda, e alguma outra peça? Ou você acha que o São Paulo deveria apostar na categoria de base? Se diz até que o São Paulo vai subir 6 no leque da base aí, para poder aumentar o elenco devido aos jogos que serão seguidos, né? Praticamente aí quando voltar todos os campeonatos será de 2 a 3 dias seguidos. Você acha que tem posição? Como é que você avalia o elenco do São Paulo? Beleza, rapaziada, boa noite. Primeiro, quando a gente fala de elenco, né, a gente vai começar quando voltar tudo ao normal. Esse é um ano atípico, mas quando voltar tudo ao normal, quando a gente começa especialmente
a partir do segundo quarto do ano, onde a gente começa com competições que têm pontos corridos e elenco, especialmente no segundo semestre, é super importante, como foi comentado aí anteriormente, né? A gente chegou a ter nos últimos anos time, mas não tinha elenco. E elenco é ter nomes que possam substituir algum jogador que eventualmente fique suspenso, que tem alguma lesão, que é normal do profissional que está dentro do futebol, que possa entrar e corresponder à mesma altura. Eu acredito que a parte de Cotia pode contribuir bastante, mas também acredito que lançar garotos, né, a base dentro do São Paulo também não é muito simples, especialmente pela pressão que tem dentro do clube, né? Então, acredito que aos poucos aí vai da inteligência da comissão técnica de avaliar aqueles jogadores que podem ir entrando aos poucos e aí com certeza eles vão ter grandes oportunidades aí de somar muito no elenco de São Paulo. Rafa, o que você espera do elenco de São Paulo? Como é que você analisa? Jogando a mesma pergunta em cima que eu fiz para o Douglas, você acha que São Paulo precisa de reposições? São Paulo precisa de jogadores com nome ou sem nome? Porque se a gente puxar o passado, quando o São Paulo ganhou grandes títulos, foram jogadores contratados de times do interior, times de estados que não tinham uma grande visibilidade dentro do cenário brasileiro. E ultimamente, nos últimos anos, o São Paulo vem contratando muitos jogadores de nome, mas que não resolvem nada. A gente, quando começa a ter um pouquinho de esperança de que o São Paulo pode buscar algum título, a gente tropeça e cai. E como vocês mesmos disseram, ultimamente a gente está tendo um time, a gente está tendo 11 caras, não está tendo um elenco. E você acha que o São Paulo deve contratar alguns jogadores de nome ou a gente deve apostar também na base? Como é que você faz essa avaliação do elenco do São Paulo? Olha, Kleber, você tem que traçar uma linha entre o querer e o poder, né? Nesse cenário de pandemia e ainda mais com o déficit que o São Paulo já carrega já do ano anterior, eu acho difícil a gente querer apostar numa contratação, em um nome de peso, alguma coisa assim. Se for fazer alguma contratação, vai ter que ser algo pontual e dentro da nossa realidade financeira, porque eu acho difícil acontecer. Na verdade, o São Paulo, antigamente, quando você ia para o mercado, a gente ia com uma estratégia, né? A gente tinha pessoas competentes que faziam aí um bom trabalho, né? Inclusive trabalhos visionários, pioneiros, né? São Paulo foi o primeiro time a entender a Lei Pelé, a lei do passe livre, onde o jogador fica livre em 6 meses antes de encerrar o contrato dele ali com o contrato praticamente dele e vindo a custo zero para o clube. O São Paulo foi um dos primeiros clubes a entender isso e a trazer jogadores e a formar um bom elenco através desse custo-benefício, né? Esse custo baixo para trazer jogadores bons. E hoje em dia a gente não tem mais isso no São Paulo. A gente não tem mais um cara que fala assim, ó, eu vou fazer um planejamento de trazer tal cara porque eu sei que se eu lapidar esse cara ele vai crescer dentro do clube, junto com o time, junto com o elenco. Hoje a gente não tem isso, infelizmente. Aí, com as peças que a gente tem na mão hoje, eu vejo que o São Paulo não é um time ruim. Ele não é um time que vai deixar a desejar se você tiver um bom trabalho. Porém, eu não vejo também um time para brigar no campeonato de ponto corrido, por exemplo. Eu acho que o elenco que o São Paulo tem hoje, de repente, a gente tem que apostar no campeonato de tiro curto, como o restante do Paulista, uma Copa do Brasil, e até mesmo, de repente, uma fase final de Libertadores, se classificarmos bem, né? Porque, assim, ali são 2 jogos, de igual para igual, quem tiver melhor leva. Então, assim, nisso dá para equilibrar um pouquinho mais um déficit que a gente vem a ter de um elenco mais recheado de talentos do que a gente que talvez não tenha tantas peças de reposição para fazer 2 times como o Palmeiras e o Flamengo, nossos rivais. Douglas, quer falar alguma coisa aí para a gente finalizar? Tem, assim, só um comentário, Kleber. Acho que o Rafa abordou bem aí, concordo com os pontos que ele trouxe. E só um comentário adicional, acho que o São Paulo tinha um modelo de gestão, né, no passado
que buscava jogadores vencedores. E muitas vezes um cara de nome, ele pode sim agregar muito. A gente tem um exemplo do próprio Daniel Alves, aí, que é um cara vencedor, um cara rodado, com bastante experiência. Isso agrega muito no time, mas muitas vezes isso também pode ser negativo. Então, acho que a principal questão é o quanto o São Paulo precisa de jogadores vencedores. E acho que isso começou a ser resgatado um pouco quando o São Paulo investiu um pouco mais no Hernanes, investiu um pouco mais em trazer o Daniel Alves, não só porque eles têm nome, né, mas porque realmente é caras que têm histórico vencedor, além de ter identidade com o clube. Então, acho que isso é um pouco da gestão que precisava ser um pouco resgatada, e acho que é um pouco do que foi pensado, né, especialmente entre esses dois jogadores. E foi como você comentou também, jogadores não necessariamente precisa ter nome para ser vencedor, né? Tem jogador no elenco aí, tem um cara que eu particularmente acho que se destaca muito nos jogos de São Paulo, que é o Bruno Alves, porque ele tem a liderança, né? E não necessariamente o líder precisa ser o capitão do time, mas é a liderança de querer vencer o jogo. E isso transmite muito não só para a torcida, mas para os demais jogadores. E acho que esse é o espírito que o time precisa cada vez mais. Exatamente. Rapaziada tricolor, nós vamos finalizando o primeiro bloco aqui. Vamos um pouquinho do elenco. Nós iremos voltar para o segundo bloco. Então, você que está assistindo esse primeiro bloco, como eu disse, se inscreva, ative o sininho para receber os outros vídeos, assim que a gente postar os vídeos aí. E daqui a pouco voltaremos com o segundo bloco. Temos mais papo pela frente, hein? Vem com a gente aí. Não deixe de assistir os outros vídeos, hein? Curte, compartilha com o pessoal, comenta, se inscreva, hein? Não se esqueça.